ser real. Não poderá saber do quanto é capaz e se limitará ao pouco que faz. Não saberá ser incomum. Quem só de passado insiste em viver, com o pé na estrada a retroceder, abandona a vitória, esquece a história que fez vencedor. Quem não sabe ver o tempo passar, prende-se ao que foi e não sabe evitar que águas passadas voltem com força contrária ao moinho mover. Oh, vem, não é possível mais viver assim. Vida ao contrário, início preso ao fim. Rota sem rumo, não sem direção. Amor sem ter razão. Porto sem barco, andou sem procissão. Olhar sem bondade, abraço sem perdão. Amor sem saudade, praia sem verão. Viver sem ter razão. Quem só de passado insiste em viver, com o pé na estrada a retroceder, abandona a vitória, esquece a história que fez vencedor. Quem não sabe ver o tempo Bom passar. dia, Brasil! Bom dia a você que está conectado no Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus, no Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, 1º de outubro. Outubro chegou, doutora Carla. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Cíntia. Bom dia você que nos acompanha. Já está ligado o seu microfone, isso é um perigo. Bom dia você que nos acompanha pelas redes sociais da comunidade, pelo Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Que outubro venha cheio das bênçãos de Deus, cheio das graças de Deus. com a força espiritual. Você levantou a mão já, que venha com a bênção. Mês das missões. Mês das missões. Iniciamos hoje com o dia de Santa Terezinha, gente, do Menino Jesus. É verdade. Não é? Aí, ó. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar, né? Olha só. Então, E patrona das missões, hein? patrona das missões, mês de grandes santos que revolucionaram o seu tempo, né? Grande graça de Deus. Missionária, mesmo em reclusão, mesmo no mosteiro, né? Sim. No convento. Para você ver como o nosso tema tem tudo a Interessante. ver. Verdade, Sim. doutora Carla. Viu? E eu não estava nem lembrando Os nada anjos disso. trabalham, começamos bem. Ó, finalizamos a nossa quaresma de São Miguel, né? Tão especial a nossa festa de São Miguel Arcanjo aqui no Poxa, nosso centro haja coração, clínico. cara. Quantas Haja emoções, né? coração. Muitas pessoas participando com a gente, mandando mensagens, Aqui gratidão. Agradecer a quem colaborou, né, comprando, né, adquirindo o tutu, A rifa online, online, né? Quem esteve conosco acompanhando a transmissão da Santa Missa, enfim, gratidão. E nesse intermediário, né, amanhã, dia de Santos Anjos, né? Então estamos aí nessa graça dos anjos ainda, que nos fortalece, que intercede por nós e nos sustenta na missão também, né, Cíntia? Verdade. Né, esse mês Nos aí, sustentam, são, podemos dizer aí, a nossa grande força, né? Aqueles que foram designados por Deus para nos orientar, né? Para nos conduzir, nos livrar daquilo que a gente não vê, sim, daquilo que a gente muitas vezes não enxerga, ou das inspirações internas, né? Dessa força aí espiritual, para que a gente possa ter um esforço pessoal para que possamos conseguir alcançar metas, né? interessante que ontem... Sabe, isso é transcender. Sim. Sim. Interessante que ontem, doutora Carla, Cíntia, me via muita imagem do moinho, né? Eu não entendia, né, o porquê dessa imagem do moinho. Porque o moinho parado, né, não tem efeito. O moinho ele só faz o efeito, né, quando ele está em movimento, né? E essa força espiritual nos faz refletir sobre essa realidade do estar
em movimento, né, doutora Carla, Cíntia? Você sabe que o moinho, né? Você sabe que tira-se muita energia daquela... a força motriz, né? Força motriz. Força Era isso aí que eu estava tentando encontrar, né? essa palavra. Se você parar e ver, hoje em dia, nós já temos como força eólica a do vento, Sim. né? Que capta energia justamente nesse mover. Inclusive, o Nordeste ele é rico nessa questão da energia eólica, né? Que devido à questão do vento, né? Tem muito no Brasil hoje essa realidade do Eu me lembro que lá pela vento. tua terra, Sim, quando a gente estava ali por Caetité, Isso. Bom Jesus da Lapa, aquela região ali, Guanambi. Eu lembro que a gente terminou vendo... Oi? Brumado já tem também um Brumado, campo eólico, né? Isso aí. É. Isso aí, então... E essa aí, realidade, o que é o vento? não é? Se não for o vento do Espírito. Que sopra onde quer. E onde quer e do jeito que quer. Fala, Cíntia, eu quero te ouvir. Não, eu tô aqui. Fala, é força, é movimento, é vento do Espírito. Eu tô E a aqui cigarra tá ouvindo. cantando, começou a cantar. Só foi de começar o encontro, já tá ali cantando. Fala Será com a que gente. hoje ela tá sinalizando É chuva que vai ou vir, calor? vai vir o sol. Diz que hoje vai aumentar um pouquinho Pra mais. casa lá. Ah, é? É o canto da cigarra. Sim. Ninguém procurou saber, não? Não. Então, Eu vai estou lá me baseando pesquisar. na sua tese. Até Vai então. pesquisar na minha tese, não. Pode pesquisar. Não, quem trouxe a realidade pra gente foi a senhora, então vamos que vamos. Sim, É. sobre essa realidade do movimento, do vento que sopra, né? A doutora Carla trouxe essa figura, né, da energia eólica a partir dos ventos. Eu creio que nos ajuda também nessa reflexão, motriz, essa né? força motriz, Sim. nos ajuda nessa reflexão sobre a realidade da força espiritual unida também ao esforço pessoal de cada pessoa, né, Cíntia? Sim, na verdade, assim, o homem ele já vem com essa fagulha, vamos dizer assim, né, dessa chama de Deus que o atrai a Deus. Por isso o homem Sim. ele já nasce buscando a Deus, mesmo sem saber que ele está buscando a Deus, né? Então, quando ele vai fazendo esse caminho ali consigo mesmo, não tem como ele encontrar-se consigo sem encontrar a Deus, porque tudo que ele faz de esforço pessoal ou todo o caminho já o leva para dentro de si nessa busca de Deus, Sim. né? Ou o leva para fora nesta busca de Deus, né? Então, não tem como negar, independente do credo que cada um professa, né, que já existe esse mover, né, deste moinho para poder buscar realmente a Deus, independente da fé, do credo de cada Dentro um. de cada um, né? Há pouco tempo atrás nós falávamos sobre um dos nossos encontros sobre o efeito da fé no tratamento, Sim. né? E de fato, quando a gente vai olhar sobre essa força espiritual que existe, mas que dependendo da religião, dependendo do credo que cada um professa, ele vai dar nomes. Nós damos o nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? De um Deus que habita no homem, né? Uno e trino. Então, cada pessoa ali da Trindade tem a sua função dentro de nós. O Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Então, a gente vai fazendo todo... o Espírito Santificador, né? Ele também é o Consolador do Pai, enfim, tem vários outros, né, outras características, outros nomes que vão sendo dados ao Espírito Santo. Então, essa força espiritual, ela já está dentro do homem. Você vê que mesmo quem se diz, às vezes, ateu, é extremamente caridoso. Sim. São pessoas que extremamente são humanas, olham para o ser humano, sabem cuidar da criação, mas muitas vezes ou não teve um encontro pessoal com Deus, ou nega a Deus por algum fato da sua história, onde achou que Deus ali não estava presente. Né? Mas cada um tem o seu direito, né? E cada um lida de uma forma com a fé. Agora, é necessário, neste caminho, né? Se eu quero realmente fazer um trabalho pessoal, né? De autoconhecimento, um esforço pessoal. E aí o esforço pessoal, nem Deus tira de nós. Porque Deus ele sempre vai fazer a parte dele. Mas o homem precisa fazer a parte dele também. Precisa se ajudar de alguma forma. Ah, mas como? Deus ele sempre será essa força espiritual que habita no homem e que leva o homem a buscar sempre o bem, aquilo que é bom.
Mas muitas vezes existem forças espirituais também contrárias. Sim. Como a gente acabou de passar por um congresso, quem quiser dar uma olhada lá nas redes sociais da comunidade Dom de Deus, é só olhar lá alguns, né, momentos de conferências, algumas postagens que a gente foi colocando, falando exatamente dessas forças espirituais que existem. Se o bem existe, o mal também existe. Por quê? O mal é a ausência do bem, né? Ou o mal nega o bem. Então, o mal também existe a partir do momento que ele se ausenta do bem ou que ele nega o bem. Então, a gente não tem como deixar de... não tem como negar que o bem existe, porque a gente sabe que o mal existe e a gente vê o mal em todos os lugares. Me faz lembrar Sim. aquele filme que fala sobre Deus. Deus não está morto. Deus não está Tem morto. o Deus não está morto E o Deus 2. está morto 2, né? Também são filmes assim muito bons, cristãos, Sim. né? Mas que são muito bons. Tem também um filme que dá para a gente perceber muito bem essa força espiritual, O Advogado do Diabo. Sim. Também é um filme muito interessante para se ver, né? A gente pode tem um Como outro... o homem cede muitas vezes a essa força Contrária ao bem. né? Porque já me deu até um arrepio aqui assim, ó, porque na realidade muitas vezes a gente não sabe lidar com aquilo que são as realidades da vida, entende? São as realidades da vida. Nós podemos falar, né? Nós viemos falando sobre Setembro Amarelo, nós vamos entrar em Outubro Rosa, Novembro Azul, e cada uma dessas realidades vem cheia, né, da questão da doença, né, e do enfrentamento daquilo que causa sofrimento, dor, Dos medos, das possibilidades, medos, né? Das possibilidade de um sofrimento, possibilidade da morte. Sim. Hoje em dia, ao longo desse ano todo, praticamente, o medo desse vírus, né? Sim, um outro filme muito bom é O Ritual. O ritual. Né, que vai falando muito ali sobre a realidade da fé, né, da incredulidade. Fala de um jovem que perdeu a mãe muito cedo, né? Ele perdeu a mãe muito cedo. Era um jovem religioso também, ali já de família, mas ele e o pai, eles preparavam corpos para serem sepultados, velados e sepultados, né? Então, eles maquiavam, eles preparavam os corpos, né? Nisso, logo depois, ele foi para o seminário, e quando ele estava diante da ordenação dele, ele entrou num processo de crise de fé, porque ele não sabia se Deus existia, se ele começou a questionar a fé, né? Nisso ele foi enviado ao Vaticano, né? E é um fato real, até, né, baseado em fatos reais. E ali junto de um exorcista, né, através das manifestações do mal, de que o mal existia, ele, né, pôde constatar que o bem existia e que o bem era Deus, porque somente pela força de Deus ele conseguiria derrotar o mal, né? Então, são realidades que muitas vezes a gente não leva em conta. A gente acabou de falar de um mês difícil, o Alzheimer, Também. né? Também, Que é né? o setembro, o Lilás, que leva a pessoa a ir perdendo a sua história em vida, Sim. né? Uma Nas suas morte em lembranças, nas suas memórias, né? Não só para a pessoa quanto para a família. Ela vai vendo a pessoa ir, né? Ao mesmo tempo que ela procura trazer o tempo todo as lembranças, mas a pessoa vai. Sim. Né? Então, é uma realidade que não é fácil. Quando também trabalhamos com o mês da prevenção do Setembro Amarelo, né? Do suicídio. Então, a gente vai vendo que muitas dessas forças, eu posso dizer claramente, né? Por experiência, né? Experiencialmente. Mas creio que, em cima de outros estudos também científicos, pode-se constatar que a depressão, o pânico, ele tem muito da raiz espiritual, porque ela afeta diretamente a nossa confiança em Deus e a nossa relação com Deus. Posso dizer porque vivi durante 10 anos combatendo
fortemente uma depressão e a gente sabe o caminho direitinho. Se deixar, a gente volta rapidamente. É um fato acontecer. Acionou um botãozinho na mente. Disparou o gatilho. Disparou o gatilho. Você quer voltar para aquele mesmo lugar. Né? Então, e nitidamente, é um sentimento de ausência de Deus profundo e é onde o mal ele se aproveita para nos enfraquecer mais ainda. Aí entra o esforço pessoal. Nesse caso, né? Cíntia, doutora Carla, o esforço pessoal, ele precisa encontrar nessa realidade espiritual força também, não? Porque o esforço pessoal por si só, sem essa graça, sem essa força de Deus... Mas essa força, como a Cíntia falava, Sim. já está dentro de nós. Sim. O que nós precisamos fazer é o que eu sempre falo. Existe dentro da gente um anjo bom e um anjo mau. Sim. Um lobo bom e um lobo mau. Qual dos dois é mais forte dentro de você? Qual dos dois é mais forte dentro de você? Fica essa pergunta. Porque eu vou dar a resposta, né? É aquele que eu alimento. É aquele que eu alimento. O anjo mau, ele pode ser forte se eu alimentar ele. Sim. Até porque ele é um ser espiritual, né? Que infelizmente... E aí eu posso alimentar com pensamentos negativos, Pessimismo, né? com pessimismo, né? Com realidades que de inveja, com os pecados, né? Da inveja, do orgulho, da vaidade. Eu vou alimentando ele com tudo isso. Agora, como eu alimento o meu anjo bom? Com boas obras, bons pensamentos, com a oração, com a caridade. Entende? Então, sim, até o esforço, quando a gente fala o esforço pessoal, é um esforço acordar, é um esforço levantar. A música que você escolheu, né? Sim. Muito boa e tem tudo a ver. É um esforço né? muito grande que a pessoa precisa fazer, né? às vezes, para fazer um exercício físico, né? Para poder rezar. Tudo isso é um esforço pessoal. Nós damos um nome na igreja, né? Nós damos um nome à nossa fé de ascese, que é esse caminho espiritual que eu faço, né, de esforço pessoal. Santa Teresa, ela vai falando das águas também, né? Onde ela vai falando também dos 4 graus de oração, ela vai falando das águas. Então, lembro muito do jardim. Sim. Né? Então, você precisa, em primeiro lugar, ter aquele esforço do lançar o balde, fazer com que a retirar água, o balde do poço, a água com o balde, do Então, poço. esse esforço pessoal está ligado às capacidades humanas. Também. Né? Na verdade, assim, o homem, aquilo que eu falava no início, já existe uma força dentro do homem que o leva a esse esforço pessoal. Ele só precisa querer fazer. Porque aí o querer, ele não depende muitas vezes só da vontade. Porque o querer e o desejo, eles estão dentro também do nosso inconsciente. Né? Eu posso estar errada, né, Carla? Doutora Carla, doutora Carla, por gentileza, vontade e desejo. Não, vontade é consciente, desejo é inconsciente. Exatamente. Sim. Porque se a pessoa ela quer ficar bem, né, ela precisa fazer um esforço pessoal. Aí entra a contradição do homem. Né? Eu quero ficar bem, mas eu não tenho força. Mas eu não tenho força. E, né, aí eu fico deitado no sofá, entendeu? Assistindo uma série que não vai me levar a canto nenhum, ao invés de eu deitado no sofá, pegar um terço e rezar. Colocar no canal de adoração, né? Colocar no canal de adoração, muitas vezes, numa santa missa, ver filmes que vão colaborar, né? E nos levar ao crescimento, né? Pessoal, a um crescimento espiritual. E isso é importante, né? Esses esforços que a gente vai fazendo. Por exemplo, na terça-feira nós tivemos aqui alguns testemunhos. Né? E dentro destes testemunhos, as pessoas pensam que é fácil você se deparar com um tipo de tratamento, como do centro clínico ou em qualquer outro lugar. Só de você chegar, né, para poder buscar uma confissão. É um esforço, é um tratamento espiritual, gente. Sim. Você buscar o sacramento da Eucaristia, é um esforço pessoal quando você não tem vontade.
E aí Entende? essa vontade Entendi. é consciente. E aí essa vontade é consciente. Eu sei que eu preciso, portanto, eu faço, eu vou, eu me esforço. Santa Teresa, então, ela é mestra na vida espiritual, na vida de oração, também por isso. É o mês dela, Porque, isso, exatamente, né? Também, É o mês mês dela, dela, né? verdade. dia É o 15. mês, é o mês. Né, dia 15. A gente já começou São tão Francisco. sério, né? Não é, já Olha, começou logo a sério. trazer a Ó, figura de Santa Teresa d'Ávila. Terezinha, São Francisco no domingo, gente. São Francisco também fez um caminho. Terezinha é uma via... Fala um pouco A da via de pequena Santa via. Terezinha. A pequena via, nas pequenas coisas ela foi se santificando. Que tá ligado né? também ao nosso tema, né? Sim. Porque, Porque como, pra ela- como é difícil nas pequenas coisas você colocar amor, você fazer por amor, você fazer com amor. Você quer ver... Só um Terezinha, ela era instante, uma só um das- instante, gente. Eu sempre brincava e falava assim, eu quero ser santa, Sim. né? Eu quero ser santa ali, ó, com os meus pacientes, atendendo meus pacientes. Foi o dom que Deus me deu, né? Foi ser São Benedito. psicólogo. Na cozinha. Dia 5 é o dia dele. Entendeu? E também de Santa Faustina. Santa né? Faustina. E aí outro dia eu falei para um paciente que a minha santificação estava justamente ali, ó, em eu atender meus pacientes Pacientemente. pacientemente. Sim. Né? Vontade dá de você dar uns tapas no paciente, né? Eu não posso falar isso, né? Mas aqui como consagrada, assim, né? Assim, também não posso, mas, né? A vontade dá, mas você entende o momento daquela pessoa que precisa ser paciente, né? E você também, você precisa buscar em você a paciência, e essa paciência vem fazendo com que você se eleve também espiritualmente, né? A paciência tudo alcança. O exercício da O paciência. exercício né? da paciência, né? Muitas vezes você vê o paciente levar 4 anos, 5 anos, né, para enxergar algo que desde o início estava na frente dele. Exatamente. Isso é um exercício, né, de paciência para o terapeuta. Sim. E para o paciente é o esforço pessoal que ele precisa fazer. Entende? É o Sim. esforço pessoal que ele precisa passar até ele ter a noção, porque aí a gente pode falar, né? Ao paciente é difícil, né? Muitas vezes reconhecer as coisas, aceitar, enfrentar. São os passos que a gente já viu, né? Então leva anos. Ele vê, mas não enxerga. E o próprio termo já diz, né? É o esforço da pessoa. Sim. Tem realidade que só eu, Só eu. né? Só eu. Só eu Só posso eu. acordar, só eu posso fazer as minhas higienes pessoais. Ninguém né? vai fazer Ninguém por vai você. fazer. A Só menos eu que posso você, comer, só Né? eu posso me vestir. a menos que Claro você que esteja outros- totalmente debilitado. Isso, Sim. é um Né? caso de exceção, mas na realidade, a gente está falando do esforço, só eu posso ir, né, ao encontro do terapeuta, É isso dar aí. o primeiro passo de caminhar, de E aí pegar esse o ônibus, de primeiro ir para o passo, trabalho. muitas vezes, né? entra aquilo que a gente fala. É um passo de fé, é um passo de confiança. Muitas vezes pisar no desconhecido, né? É tocar o chão, a realidade, né? Aquele caminho que você não conhece, que você não vê, mas que você sabe que Deus vai colocar. Tem um abismo, né? E Deus vai colocar aquele chão. Aí vai entrar a força espiritual. Entende? Sim. Onde a pessoa precisa buscar dentro dela, porque está dentro dela. Não está fora. Está dentro. Uhum. Mas ela precisa acreditar. E quando a, E a aí pessoa, vai entrar sim, o... E quando a pessoa eu coloca creio, né? assim, sim, doutora Carla, estou sem forças para nada. Quando a pessoa chega nesse estado e olha para a vida, estou sem forças, não consigo andar, não consigo me movimentar. Qual o Certamente- anjinho que ela está alimentando? Aí volta essa figura dos Qual o anjos, lobinho que ela está alimentando? E Entendi. certamente ela vai ter ajuda de pessoas que pensam positivo, né? Que vão falar para ela, vamos lá, eu te ajudo. Né? Vamos até um consultório, Que vai ajudar ela a vamos sair daquele buscar estado, um né? tratamento. Uhum. Só que ela não pode esperar que a pessoa, todos os dias, leve ela para o tratamento. Uma hora ela vai ter que andar por ela. Né? A mesma coisa dentro de um acompanhamento, de um tratamento, de uma formação, de um acompanhamento pessoal de cura. O próprio caminho de fé, né? Chega a hora que a pessoa precisa começar a caminhar de um tratamento sozinha, né? psicológico, Sim. psiquiátrico, né? Ou fisioterapêutico, qualquer outro tratamento terapêutico. A pessoa, ela vai precisar fazer o caminho, muitas vezes ela vai ser levada, porque isso vai acontecer, ela não vai encontrar essa força para chegar, mas ela vai ser levada. Mas a partir do momento que ela vai ser levada e chegar, né, nesses lugares de tratamento,
ou chegar nesses lugares também para fazer um caminho espiritual. Olha, te trouxe aqui na igreja, agora rezar é com você, meu filho. Fazendo o link à realidade do Outubro Rosa, né? As mulheres. Só você pode fazer por você, Sim. de procurar, né? De fazer o caminho Se de ir tem ao toda a profissional. prevenção, toda- se tem isso. todo o movimento, Por Se tem os você e, às profissionais, vezes, né? Pelos seus filhos Isso, também. Né? pela se tem família. todo esse mover, a pessoa vai ou não. Isso aí. Então, Existe o mover, né? É. Existe as campanhas justamente para facilitar, Despertar a para consciência. despertar a Pra despertar a consciência, consciência. Isso. para dar esse, vamos Esse gás, colocar, esse né? ânimo, né? Esse acender, né? Essa centelha a que de centelha. repente está apagada, Para né? pessoa Para a pessoa acordar. se olhar, né? Buscar E esse muitas caminho. vezes É isso aí. não adianta. Você quer ver, não só em relação à mulher, mas em relação ao homem, quando a gente for ver sobre a questão do câncer de próstata, né? Sim. Quantos preconceitos, quantas coisas existem, Resistências, né? resistências que evitam, né? Que fazem com que o homem não chegue a olhar para si. Isso aí. Queremos agradecer a participação da Flávia Batista, Euciele, Maria Ivone, Dilmeia Rocha. Temos aqui os nossos assistentes, foram ali rápidos e pesquisaram. Continua cantando aqui, ó. Primeiramente, o canto da cigarra não serve exatamente para avisar os humanos a aproximação da chuva. Opa! A verdade é que as cigarras cantam para a procriação. Eu falei! Olha, basicamente os machos são os que cantam de forma Viu? mais estridente, enquanto as fêmeas são mais discretas, Viu? digamos assim. Ah! Olha aí, ó. Eu falei! Não, tem a ver, né? Pelo menos as cigarras, nesse caso, Eu as mulheres, as fêmeas. falei! Ai, ai. Eu Alô, falei. Luciana Calu, Roberta Quintes, Andréa Quem Mendes. pesquisou, eu agradeço, hein? Ai, ai, eu creio, acho que foi a nossa assistente Mônica Marta ali, ó. Eu falei. Da Andréia outra vez você... Mendes, Karine Quintães, A Mauro Mônica é filha de Carvalho. biólogo, gente. É verdade. Ah. Célia Regina, Nívia Ramos, Jana Taz. Temos aqui também muita gente com a gente hoje, hein? Graças Olha a que Deus. bom. Aldiceia Correia, Ana Paula Gomes, Valéria de Oliveira, Rosilene Lourenço, Tatiana Melo, Ivana Felizardo, Márcia Cristina, Welton Martins, Diane Pereira, Luana Rodrigues, Luciana Tundes, Aline dos Santos, Luciana Pereira, Rosineide Souza, Paola Pacheco, Fabíola Soares, Nelma Madureira, Natiele Barreto, Raquel Freitas, Maria da Conceição Alvim, bom dia. Alô, Carla Moreira, Aninha Caires, Luciene Rodrigues, João Paulo e Vonilson. Temos aqui... A Raquel também é bióloga, hein? Raquel A Raquel também podia ter Freitas. dado a resposta aí, ó. É isso Raquel? aí. Janaína Carla lembrou aqui a história da formiguinha. Veio o sol, veio aquela historinha da formiguinha. Ó sol, tu que Coloca tu aqui, eu sou tão trazes, fraca. não é? Né? Tem uma história, É tudo tão gente, pesado. infantil, mas muito É. positiva, que é a história da formiguinha. Ó, Do pobre, floco de neve, floco né? de Que neve. Que caiu no pezinho dela. E aí, Tá lembrando, né? Tô. Tá fazendo memória. Tô fazendo memória. E ali ela É. ficou presa, gente. Vinha o sol, vinha o muro, vinha o homem, O lobo, o cachorro, o cachorro. o rato, o gato, enfim. E nada tirava ela daquela situação, né? É. Até que ela foi vendo ali que já não tinha mais floquinhos de neve, porque que ela continuava parada no mesmo lugar. Porque a partir dali dependia dela o esforço pessoal. Isso é uma coisa que a gente não pode dizer, é que as formigas, graças a Deus por elas, a gente as ama aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo. A gente que trabalha com planta, não Tem só a sua gente, função na natureza. ela tem a sua função na natureza, mas também de comer raiz, de comer folha, Mas de comer planta. se você... Mas a gente não pode dizer que elas são preguiçosas. Exatamente. Porque E veja as só. bichinhas trabalham. E E outra trabalham 24 horas e a gente junto delas. Mas você veja só, e as formigas, olha como Deus é bom, né? E as formigas, elas sozinhas, elas são tão frágeis, né? Mas Verdade. unidas, elas são uma potência. É, a Exatamente. senhora trazendo E aí, essa a realidade gente da pode união, trazer, né? Ô, Isaac, Sim. o caso dos acompanhamentos familiares. Às vezes as famílias, elas, por fim,
quando elas não conseguem compreender ou fazer a força que a outra pessoa precisa, porque depende dela, né? Falando de uma formiga, ali tem uma cortadeira ali, ó, bonita, grande. Se ela chegar até aqui, só Deus sabe. Sim. Mas preservemos a natureza, né? Deus é bom, o Papa Francisco está falando. Tá falando já isso até aí dia pra 4, gente, até dia estamos no 4. tempo da Você Terra. só olha pra ela, tá? Sim, Cintia, voltando a essa realidade Brincadeiras à dos parte, acompanhamentos gente. familiares, né? Mas Pegando. o quanto é importante a família, Sim. né? Ela chegar junto, né? Porque a gente trabalha também com vários outros projetos sociais, como o Bom Samaritano, como o Pequeno Dom, como o Dom Bosco, né? O Casa Irmã Dulce, aqui o próprio Centro Clínico São Miguel Arcanjo, e a pessoa muitas vezes só consegue chegar pela via de um outro, por meio de Pela um força outro, de um- Sim. pela força de um outro, né? E essa força de um outro, ela precisa ser válida na nossa vida, gente. Então, a partir daí também, eu preciso encontrar um esforço pessoal, né? Se um outro foi capaz de me olhar, de me carregar, né? A gente tem aí tantas parábolas que Jesus vai falando, né? A parábola do bom samaritano, Sabe né? qual foi Dos 4 amigos essa que me que veio? passaram lá o paralítico pelo Sim. telhado, porque não tinha como chegar até Jesus. Sim, Né? Quantas mães, quantos pais foram lá, Senhor, olha, minha filha, meu filho é verdade. está sofrendo esses tipos de ataque, Também esses tipos de tem situações. você trazendo essa realidade, né? Tem aquele outro evangelho daquele homem que há 38 anos, né, esperava que alguém levasse ele levasse E até aí a a gente piscina, precisa. é, Isso aí quando de os Siloé. anjos Passava. movimentavam a água, né? Aí Jesus foi lá, o Deus, né? De Sim. todos os deuses e dos anjos, falou: traga aqui esse homem, né? Então, na verdade, assim, quando a gente para poder olhar toda essa realidade da força espiritual, a gente não pode negar que tem alguém por detrás dessa força espiritual, muitas vezes que não seja também eu. Né? Suscita no Existe outro. um amigo Não. de verdade, Sim. né? Existe um pai, existe uma mãe que ora pelos filhos, existem irmãos, tios, um inesperado esperado, né? Pessoas que aparecem no meio do caminho, como o anjo Rafael apareceu ali a Tobias, né? E a Tobit também. Então, quer dizer, Deus coloca pessoas E ajuda a pessoa a encontrar e esse anjos novo rumo na nossa história, vida. né? É verdade. Muitas vezes a Exatamente. pessoa- Aí depois cabe o nosso esforço pessoal Muitas também, vezes né? a Sim. pessoa ela tá tão debilitada, tão desacreditada dela, do outro e de Deus, que ela não consegue dar esse passo Por ela por mesma. ela Por ela mesma. mesma. Então, Eu vou dizer para vocês, né? As medicações, elas nos ajudam e muito. Sou grata a Deus por ter feito e quando necessário nos meus SOS ali de ansiedades, né? Na luta contra a depressão, fazer uso dos medicamentos, mas a gente não pode ficar dependente deles. Mas também abro um parêntese bem grandão aqui. Não se dê alta das suas medicações por si só. Porque pode não quero vir, ficar viciada, não quero ficar não dependente. quero ficar viciada, não quero ficar dependente. Tá rindo? A minha psicóloga, a minha doutora, né, que fazia com que eu procurasse o médico ali para poder também tomar as medicações, às vezes ficava doida comigo, né? Porque a gente sabe que o psicólogo, ele para poder tratar, ele não pode estar com o paciente dopado. Porque você trabalha com a consciência da pessoa. Sim. A mesma coisa espiritualmente, quando a gente vai fazer um caminho de aconselhamento pessoal, espiritual, de cura. Você precisa que a pessoa esteja no mínimo consciente, né? Ou equilibrada. Por isso uma medicação de ansiolítico ou um antidepressivo. Mas a pessoa, quando ela está dopada, muitas vezes, fica difícil de você tratá-la. Então, eu lembro que muitas vezes a minha resistência ao tratamento medicamentoso dificultava o meu tratamento também terapêutico, porque eu saía do tratamento terapêutico, qual é o lugar mais confortável? O útero da mãe. Eu ia para dentro do meu quarto escuro, me cobria e estava tudo certo ali. Ali estava confortável, estava fresquinho, estava cômodo. Né? A gente viu aqui o testemunho da Juliana falando. Debaixo da cama. Ela entrava debaixo da cama, ficava ali dentro dos medos dela, né? Ficava debaixo da cama. Era o lugar mais confortável para ela, debaixo da cama. Tem Sim. pessoas que é debaixo de uma mesa, tem pessoas que é deitada num sofá,
tem pessoas que é deitada na cama Na rede. o dia inteiro, na rede o dia inteiro. E aí, quando a gente começa a olhar, né, todas essas realidades, muitas vezes é necessário o medicamento, né, mas o medicamento que realmente seja eficaz. Então, ele tem que ser acompanhado, sim, pelos psicólogos. Os psicólogos têm o dever de conhecer um pouco da farmacologia, né? Até porque precisa entender qual é o efeito daquela medicação na mente do seu paciente. O acompanhador de cura, o acompanhador de aconselhamento, ele precisa também fazer esse caminho se o acompanhamento de oração e de aconselhamento não está sendo tão eficaz. Vamos trabalhar em conjunto. Encaminha para o psicólogo, se for necessário, vai encaminhar para um neuro ou para um psiquiatra e vamos trabalhar em conjunto. Quantos tratamentos, né? A gente que trabalha com tratamento no centro clínico também espiritual, quantos tratamentos só fizeram efeito a partir do espiritual, do psicológico, do psiquiátrico ou neurológico, né? Outros tipos de terapias que a gente trabalha, a arte-terapia, a gente trabalha com a planta, a gente trabalha com a cromoterapia, né? Com as cores, enfim. A própria música, né? Ajuda. Hoje é o Dia Internacional da Música. É, isso aí. E a gente trabalha com todos esses recursos porque, na verdade, a pessoa ela tem meios de fazer esse caminho pessoal. Isso. Eu mesmo fui saindo de situações pintando, né, fazendo decopagens, né? Eu fui aprendendo a pintar. Eu nunca fui boa em desenhar. Mas a primeira coisa, a pintar, a mexer com plantas. A primeira coisa que eu falei, que eu indiquei A minha psicóloga. para paciente Cíntia foi: Sim. tire as sandálias e pise na terra. Exatamente. Canalize a sua energia. Ó, fio terra, porque estourava tudo. Sim. Isso aí. Então, E tire. aí você vai aprendendo a mexer com a planta, com a Canalizar natureza. a energia. Gente, Sim. o quanto a própria natureza, toda a criação, ela tem um efeito dentro da gente, né? Curativo, né? Curativo, que é impressionante. É só a gente tentar, Que mas a eu não gente gosto não de usa, né? plantas. Mas eu não gosto de plantas, né? Tem muitos pacientes que chegam no centro clínico, eu não gosto de plantas. Então vamos regar uma plantinha, né? Vamos aprender a regar e você vai ver que ela que está tão ressequida, ela vai voltar a ter vida, porque ela precisa de luz, de água, e ela mesmo muitas vezes faz o próprio efeito dentro dela. E assim também é o ser humano. Sim. Ele precisa ser regado, ele precisa ser cuidado, porque dentro dele já existe essa força que precisa ser movida somente, e aí tudo ao redor floresce. Muito né? bom. Muito Olha, bom. eu falei que a força espiritual ia conspirar a nosso favor. Graças a Deus. Vocês deu não certo. acreditaram. É isso aí. Doutora Carla, Deu. temos aqui a participação da Ana Rita, Mariana Lima. Já estamos chegando ao final do nosso encontro. Passa rapidinho. Rapidinho, mas eu creio que nesse dia tem a ver aquela história da borboleta que a senhora gosta tanto. Fala pra gente aí daquele esforço, Com daquele movimento, certeza, né? Nos Eu ajuda sempre falo em algumas... nessa reflexão. Quando eu passo o curso, né, da afetividade, eu dou um exemplo, né? O exemplo da borboleta. A borboleta, para chegar a ser borboleta, ela passa por fases. Sim. Cíntia, melhor do que ninguém, pode falar, né? Tem a lagarta, depois tem o casulo, Quantas lagartas. né? Nas suas plantas. Tem o casulo até chegar à borboleta. Tinha um pesquisador que estava pesquisando sobre as borboletas, né? Um biólogo, provavelmente, tipo a Raquel, estava pesquisando lá sobre as borboletas. Então, estava vendo todo o processo dessa transformação que a borboleta passa, né? E quando chegou do casulo, né, onde existe o rompimento do casulo, para que a primeira asa da borboleta possa sair, é um esforço sobre-humano, né? Eu estou falando sobre-humano, mas a borboleta ela faz aquele esforço muito grande para romper aquele casulo. E o pesquisador observou o esforço que ela estava fazendo até que a primeira asa da borboleta saiu, viçosa, fortalecida, né? E ela bateu. E ele quis ajudar a borboleta. Ficou com pena. Olha, ele ficou com dó
daquela borboleta, meu Deus, olha quanto esforço. Aí ele foi, pegou um bisturi e simplesmente deu um piquezinho, um talhozinho no casulo. E aí a outra asa da borboleta saiu. Mas saiu atrofiada, sem força. Então, qual é a moral dessa história, né? Muitas vezes a gente quer ajudar o outro, a gente pode ajudar o outro, mas nós não podemos deixar que esse esforço pessoal necessário de cada pessoa para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o fortalecimento de suas forças, do seu corpo, é a mesma coisa de uma criança, né? Uma criança, eu pensava que não uma criança acontece isso, um passarinho, um pintinho, uma tartaruga. Quantas pessoas a gente vê hoje que trabalham em determinadas áreas de preservação da natureza, eles pegam, até salvam aquele animalzinho ou aquele ovo ali, da tartaruga, mas ele não quebra o ovo. Não quebra. Pelo contrário, ele dá todos os meios que ele precisaria, né? Se ele não tiver ali a mãe por perto, né? Que geralmente ela que faz, ele aquece e tudo mais. Para quê? Para que aquele ser que está ali, né? Seja um passarinho, seja uma tartaruga, todos os seres que nascem de ovos também, né? A gente vai vendo, até a cobra nasce de ovo, né? E a gente vê, mas precisa. E faz o seu esforço pessoal. Quantas vezes a gente que trabalha com a natureza vê um ovinho aberto, sem nada, né? Que não seja quebrado. Porque precisa. O beija-flor. Tem a nossa união ali. E aí a gente vale pensar, né? Nós estamos falando em ovos, né? Terminando só a da borboleta, que cada um de nós não torne uma outra pessoa deficiente, incapaz, atrofiada por pena, por querer ajudar demais. Porque como a Cíntia trouxe essa realidade da fagulha de Deus, né? E aí cada ser humano traz em si, nós já falamos sobre isso em outro encontro terapêutico, as potencialidades que a própria pessoa vai desenvolvendo no decorrer das fases da vida. Ela precisa buscar. E é difícil porque muitas vezes são Poxa, era para ser leve, ficou tão sério. E são duas vertentes, gente. Existe aquele que está sendo ajudado e que muitas vezes só se vê capaz a partir da ajuda do outro. Só que chega uma hora que o outro precisa falar. Até quando pai, mãe, irmão, amigo, começa a trazer para o tratamento. Posso ficar, senão a pessoa não vai ficar? Pode. Um dia, 2 dias, 3 dias. Depois a gente começa a falar, olha, no meio do dia você vai embora. Depois você só traz até o portão. Depois você leva até o ponto de ônibus, que a gente pega lá no outro ponto. Mas a gente vai tendo que fazer esse esforço, né? E junto com a pessoa. Ela precisa fazer esse esforço pessoal de andar por ela. A mesma coisa, é mais fácil eu ter a pessoa dopada do que lidar com as crises dela. Né? Mas só ajudando a pessoa a lidar com as crises dela, que eu vou ter a pessoa curada e não dopando a pessoa. E aí eu posso até entrar, então, isso né? É muito importante a questão, também colocar. Eu tenho minha mãe que tem Alzheimer. Seria muito mais fácil, né? Como acontece, infelizmente, dopa a pessoa, que a pessoa não vai, porque ela fica agitada, muita coisa, né? A gente tem que ter um cuidado. Tem noites que dorme, que é uma beleza. Tem noites depois passa 2, 3 noites sem dormir. Sem dormir. E dá trabalho, né? Então, mas quanto mais dopá-la, mais os neurônios vão se atrofiando, vai perdendo. E quando faz esse movimento contrário, de evitar o máximo, né? Ficar com a medicação. E essa inter-relação vai ajudando. As dinâmicas, né? As atividades muito maiores. Né? A inter-relação. Né? Consegue dialogar mais. Verdade. O diálogo, né? E tantos outros fatores que traz benefícios para a pessoa e para a família. Estímulos, isso. Né? São estímulos que vai fazendo. Então, se existe uma degenerativa, a gente sabe. Sim. Mas se você pode postergar isso e dar uma qualidade de vida, por que se não é possível, fazer? né? Se é possível, é verdade. Agora dá trabalho, requer esforço.
Isso. E muitas vezes quer ou a esforço. família quer poupar a pessoa. Por exemplo, nós temos casos de tratamentos de demência, né? E aí a gente trata com todo carinho. Muitas vezes a pessoa, ela perde o controle, né? E ela precisa usar fralda geriátrica, mesmo que nova. Né? E quantas vezes a gente vai lá com todo carinho, tem profissionais para isso, né? Para trocar uma fralda, para poder ajudar a pessoa a tomar um banho, se higienizar. E a gente faz isso com todo carinho, porque a gente tem noção de que a pessoa ela não está fazendo por mal, mas porque ela não tem controle Sobre né, aquilo que se chama os esfíncteres, né? É verdade. Temos aqui a participação da Célia Regina. É para a senhora, doutora Carla. Ela colocou assim: obrigada, doutora Carla, por meu crescimento pessoal, mas preciso da sua nova ajuda. Quero voltar. É isso aí. Como se diz, o primeiro passo é o querer, né? É isso aí. É o querer voltar, é o querer fazer esse caminho. É isso aí. Ronald Quintanilha, bom dia. Bom dia. Temos também aqui a participação da Mariana Lima, nos recordando hoje, Dia do Idoso. É isso aí. Gratidão pela sua participação, Mariana. E abro aqui um outro parêntese também sobre o idoso. Nós não podemos atrofiar o idoso, nós precisamos ter cuidado com ele. Mas ele não pode ficar dentro de uma bolha, porque se ele ficar dentro de uma bolha, ele vai voltar para o útero materno e ele vai se atrofiar todinho. Sim. Ele vai ficar como um feto. Sim. Ele vai começar a não conseguir mais andar, vai começar a não conseguir mais pensar, Você tá falar falando... como deveria, porque a gente sabe que o processo da vida, ele vai fazendo assim. A criança, quando ela nasce, ela não tem formado a sua mente, sua consciência. Ela vai aprendendo, Ela vai aprendendo e vai crescendo. O idoso, ele vai fazendo o processo do decrescente. E se a gente não move ele com todo cuidado, né, a gente ou quebra ele ou a gente atrofia ele. E aí a qualidade de vida é fundamental. E aí eu mando o nosso forte abraço para o seu José. Esperamos que a família dele esteja cuidando. Você falou que está bem. Né? Com certeza. A filha dele entrou em contato seu comigo. José, né? Lá do Casa Irmã Dulce. O senhor lá do Casa Irmã Dulce. Maravilha, que bom. No final do ano, no início do ano, né? Foi fazer uma viagem familiar. Levou um tombo, quebrou o braço, já vinha lutando contra a depressão. A família, assim, muito solícita nesse ponto. E entendeu, e né? obediente. Tudo aquilo que a gente foi pedindo para a interação familiar, para ele não deixar de fazer o tratamento. Quando eu falava das nossas preocupações dos pacientes, que a gente precisava continuar o tratamento, né? O quanto a família, ela é fundamental nessa hora. O aniversário online, né, que fizeram com ele, né? Online, E interessante, você que deseja, né, no nosso canal no YouTube, CCSMA Oficial, alcançamos 265 inscritos. Olha. Estamos na campanha dos 1000 inscritos. Você que deseja ter acesso ao nosso canal, temos lá vários encontros terapêuticos falando sobre as fases da vida. Sim. Né, desde a criança até o idoso. Então, dá uma chegadinha lá. Muita coisa boa. Algumas coisas que eu coloco sobre a questão do Alzheimer, que não dando o olhar de... Focando na doença. Focando na doença. Mas focando nas como possibilidades. Nas possibilidades. E para a pessoa, né? Olhar para a pessoa no todo também. Como um todo, né? Isso Como aquele que pode estar inserido, né? No seio familiar, no contexto social também. A Carla Moreira colocou aqui: eu não lido com plantas e vivi grandes curas e libertações através delas. Carla Moreira. Verdade, né, Carla? É isso aí. Já estamos chegando ao final do nosso encontro. Queremos agradecer a você pela companhia, pela participação. Mas antes, temos aqui alguns fatos históricos que eu achei interessante. No dia 1º de outubro de 58 foi inaugurada oficialmente a NASA. A Agência Espacial dos Estados Unidos, tem um ditado aí, diz que brasileiro precisa ser estudado pela NASA, mas tudo bem. E em 77, no dia 1º de outubro, foi a última partida oficial do Rei Pelé, o rei do futebol do Brasil. Temos também aqui uma lei interessante para o município de Itaboraí. No dia 1º de outubro de 2015, foi aprovado o projeto de lei 985/2015, que classifica Itaboraí como município de interesse turístico. O Itaboraí, esse município aí rico em esculturas históricas, né? Historicamente, né, Cíntia?
Sim, historicamente temos fazendas, né, aqui dentro. O próprio Porto das Caixas, né, o Porto santuário. das Caixas, né, o santuário de Porto das Caixas. Então vale a pena, sim, buscar conhecer lugares lindos. Tem a tal Lagoa Azul aí, Sim. né, também eu acho que fica... Tem feito. Luciana Salles, Lu Salles, né, ela trabalha ali tanto com a Dolce Leitura, né, que trabalha com divulgação e promoção da leitura dos livros, mas também com fotografias de paisagens, fotografias também históricas, lindas. É só dar uma chegada lá, Lu Salles Fotografias no Instagram, que você vai ver as fotografias que ela faz históricas, lindíssimas, e em Itaboraí. Hoje também é o dia do vereador e dia nacional do vendedor. A você o nosso muito obrigado, tá? Gratidão. Vamos agora para a nossa oração. E dia de Santa Terezinha do Menino Vamos Jesus. lá com a oração. O Isaac me pediu para falar da Pequena Via, mas não deu tempo de falar da Pequena Via, né? Santa Sim. Terezinha, Em outros ela foi momentos. santa pelas pequenas coisas, né? Ela que foi criada como um bibelôzinho, era uma das filhas caçulas, né? Entre 5 irmãs, ela era a penúltima ali. De estar lá em Lisieux, de conhecer um pouco mais a história dela de perto, grande amiga minha do coração, né? E agora nós vamos finalizar com uma oração, né? E com o pensamento dela também, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Diz assim: ó Jesus, meu primeiro e único amigo, tu que amo unicamente, dize-me que mistério é esse. Por que não reservas essas imensas aspirações para as grandes almas, para as águias que planam nas alturas? Considero-me apenas um mero passarinho, coberto de leve penugem. Não sou uma águia, só tenho dela os olhos e o coração. Pois apesar de minha extrema pequenez, ouso fixar o sol divino, o sol do amor. O meu coração sente em si todas as aspirações da águia. O passarinho quer voar para esse sol brilhante que encanta seus olhos, quer imitar as águias, suas irmãs, que vê chegar ao lar divino da Trindade Santíssima. Ai, o que pode fazer é bater as asinhas. Voar, porém, não está em seu pequeno alcance. O que será dele? Morrer de tristeza por se ver tão impotente? Oh, não! O passarinho nem vai ficar aflito. Com total abandono, quer ficar olhando o seu divino sol. Nada poderá assustá-lo, nem o vento, nem a chuva. E se nem nuvens escuras vierem esconder o astro do amor, o passarinho não trocará do seu lugar. Sabe que além das nuvens, seu sol continua brilhando, que seu brilho não cessará. Às vezes o coração do passarinho é vítima de tempestade, parece não acreditar que existem outras coisas além das nuvens que o envolvem. Esse é o momento da felicidade perfeita para o pobre serzinho frágil. Que felicidade ficar aí, assim mesmo, fixar a luz invisível que escapa à sua fé. Amém. Amém. Pensamento aí, um pouco dos escritos de História de uma Alma de Santa Terezinha, minha santa do coração. Um forte abraço para vocês, um santo dia. E pensem, existe uma força espiritual que nos move, né? Com certeza, constantemente, mas é necessário um esforço, né? Também pessoal. Hoje temos o terço, a partir de hoje, pelas redes sociais da Comunidade Dom de Deus também, Facebook da Comunidade 20 e 15, porque temos toda uma programação e uma atividade. E também pelo Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, pelo Face também do Centro Clínico. Então, um santo dia para vocês. Fica com Deus. Facebook da Comunidade Dom de Deus. Temos o terço de São Miguel Arcanjo, agora com vocês também. Fica com Deus, um bom outubro a todos. Tchau. Quem não sabe ver o tempo passar, prende-se ao que foi e não sabe evitar que águas passadas voltem com força contrária ao moinho mover. Não é possível mais viver assim, vida ao contrário, início preso ao fim.
Rota sem rumo, não sem direção. Amor sem ter razão. Porto sem barco, andou sem